Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, então, a paz do Senhor a todos os meus irmãos e irmãs. Você que está aí, você de casa que vai nos assistir mais tarde também, vamos ler a palavra do Senhor. Salmos de número 20. Salmos de número 20, bastante conhecido. Na versão revista e corrigida, fala assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista aqui, no versículo 7, ele fala: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aqui está um dos grandes princípios que Deus deixou estabelecido através da Bíblia, da sua palavra, que é o princípio de que quando eu e você enfrentamos situações, quando eu e você nos deparamos com dificuldades, quando eu e você, os inimigos se levantam, sobre qual deve ser a minha e a sua reação. O salmista fala que tem muita gente que confia em carros, em cavalos. Tem muita gente que confia nas suas próprias condições. Tem muita gente nos dias de hoje que confia no seu intelecto, na força dos seus braços, talvez na quantidade de dinheiro que tem lá no banco, ou talvez nas amizades. Porque eu conheço esse, eu conheço aquela, então ele pode interferir numa causa minha. As pessoas continuam ainda buscando a sua salvação em lugares fora do Senhor nosso Deus. Mas o salmista, ele fala, eles podem buscar nos cavalos, eles podem buscar nas amizades, no dinheiro, no poder, mas ele fala, mas eu farei menção do nome do Senhor nosso Deus, em quem eu confio. E ele ainda termina, muitos deles, esses que buscam por outras ajudas, eles acabam se encurvando e caindo, ficando pelo caminho. Mas o salmista fala, nós que fazemos menção do nome do Senhor, nós que confiamos em Deus acima de todas as coisas, nós que confiamos na soberania e no cuidado de Deus nas nossas vidas em todas as situações, nós sempre nos levantaremos e estaremos de pé. Meu irmão, não se deixe cair pelo caminho, minha irmã. Não se deixe cair de joelho pelas situações da vida. Não se deixe entristecer de tal modo que você perca a esperança. Faça menção do nome do Senhor, o seu Deus, para aquilo que vem contra você, para aquele que se levanta contra você, para a situação que tem se colocado no seu caminho, para a enfermidade que tem colocado você, talvez preocupado ou preocupada. Faça menção do nome do Senhor, seu Deus, nas suas orações, crendo. E você não vai estar caído, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te colocar de pé, o Senhor vai dar a vitória na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e fazer mais uma oração, em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Mas que nessa oração você possa fazer menção do nome do Senhor teu Deus, aquele que você confia, aquele que você espera, aquele que te sustenta. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez.
Nós lemos a Tua palavra, Pai, e a Tua palavra ela é providencial nesses dias em que nós vivemos, Senhor. As notícias de guerra, Senhor, de rumores de guerra, de violência, de fome, de perseguição, Senhor, de descrença, são tão grandes, Senhor, que às vezes podem tentar contaminar o nosso coração, podem trazer algum tipo de preocupação ou de expectativa sobre as nossas vidas, porque ao final somos bombardeados por isso em todos os momentos. Pai, mas em todas as situações nós sempre fazemos menção do Deus a quem nós servimos. Pai, de todos os momentos que nós passamos, seja eles os momentos de alegria, onde o Senhor tem colocado as suas bênçãos sobre as nossas vidas, onde o Senhor tem multiplicado o pão, onde o Senhor tem multiplicado a saúde, onde o Senhor tem aberto as portas para as nossas vidas, o Teu nome é feito como menção em lembrança, porque é do Senhor que vem todas as coisas. Pai, nas situações difíceis também, que chegam até nós, Senhor, nós lembramos do Senhor, nós colocamos no Senhor as nossas, Senhor, a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa certeza. Nós dormimos e descansamos, Senhor, confiando no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos conhece pelo nome e sobrenome, que sabe aonde nós moramos, os caminhos que nós seguimos, as dificuldades que encontramos no trabalho, nos nossos negócios, na escola. O Senhor está sempre por perto, contemplando as nossas vidas. Pai, é o Senhor que nós te pedimos. Senhor, esteja conosco, fortaleça a nossa vida. Pai, mantenha-nos de pé, Senhor, diante de todas as coisas que vêm contra nós. Pai, se existe algum irmão, irmã aqui, ou de casa, que talvez esteja prostrada com alguma situação que o inimigo tem levantado contra a sua vida, Pai, nesse dia seja um dia de vida, de vitória, também que, Senhor, a prostração seja deixada de lado, e que as suas mãos estejam em encontro a essa vida e a torne de pé, a levante, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que levanta o homem e a mulher do monturo. O Senhor é o Deus que levanta o homem e mulher de um leito de enfermidade. O Senhor é um Deus que levanta o homem e mulher, Senhor, do estado profundo de depressão, de tristeza, sem esperança. O Senhor é aquele que busca, aquele que está talvez nos piores dos pecados, Senhor, esquecido, abandonado pela sociedade, mas o Senhor é aquele que vai e resgata. Pai, que o Senhor nos levante nesse dia, que o Senhor nos levante, Senhor, na nossa fé, no nosso chamado, no nosso ministério, diante da nossa família, com os nossos filhos, no nosso casamento, em todas as áreas das nossas vidas. Que um novo cântico de louvor seja, entoado em nossas vidas, em nossos lábios, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glórias a Deus. Graça e paz, irmãos. Ótimo dia para todos vocês. Diga assim para o seu irmão, olhe para ele e faça assim: você veio, que bom. Feriadão, né? Você podia estar longe, na praia, na cobertura, mas resolveu estar aqui. Eu estava pensando num texto da palavra de Deus, e diz assim: e não sedes conformados com esse mundo. Pelo contrário, vocês precisam ser transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí o texto segue dizendo assim: para que vocês possam experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o vosso culto racional. Apresentai-vos os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui para consagrar esse tempo, consagrar esse momento a Deus. E eu entendo que consagrar aqui é você de fato se separar das situações desse mundo que está aqui, na nossa mente, tão de perto nos rodeia.
Mas nessa manhã nós vamos tirar esse tempo, essas 2 horas que nós temos aqui. Primeiro momento, adorar a Deus, oferta, enfim, aquela coisa toda. Depois nós vamos ouvir e ser ministrado pela palavra de Deus. Então eu gostaria que você entendesse isso. Por favor, é um exercício de fé. Esqueça que lá não tem luz, você tomou banho gelado e veio para cá. Não tem energia, né? Lá em casa tem. Mas aonde não tem, que Deus abençoe aí o corpo de cada um de vocês. Está tomando água fria, né? Olha, água fria, todo mundo aqui, um monte de gente aqui. Mas vai dar tudo certo, tudo vai passar. E nós estamos aqui e vamos continuar aqui com o nosso pensamento, ok? Com a nossa mente. Então faça barulho de festa, por favor, e aplauda forte o nome de Jesus, porque Ele é digno. O importante é que a maravilhosa graça do Senhor está aqui, nos levantou na manhã desse dia. Eu gostaria que você, com muito vigor, cantasse bem forte para Deus, tá bom? Combinado? Vamos lá. Para cima! Uhul. O povo está devagar hoje. Vamos para cima! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós temos em Jesus. Quantos livres nós temos aqui nessa manhã? Diga glória a Deus. Diga eu sou livre para glorificar o nome do eterno Deus. Glória
reconheçamos esse Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Alcançaremos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus para toda a eternidade. Faça barulho de festa, aplauda Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Cantando aqui com os irmãos, né? Realmente nós temos grandes motivos para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu pensava, de tudo isso que nós passamos desde sexta-feira, né? Eu sei que tem alguns irmãos ainda que até hoje estão sem energia nas suas casas. A gente se dá conta de como nós somos privilegiados, como Deus cuida de nós. E como é que eu pergunto isso? Porque às vezes a gente começa a reclamar para Deus. Senta um pouquinho aí. A gente começa a reclamar para Deus quando a gente fica 2 horas sem energia elétrica. A gente começa a ficar bravo. 3 horas então sem sinal de 4G no nosso telefone. Parece que a gente começa a entrar, né? Misericórdia. Ontem eu saí com a minha família, foi num lugar aqui no interior de São Paulo. E o interior de São Paulo também foi super afetado e não tinha sinal de nenhuma operadora. E naquele local que a gente estava, eu nunca vi tantas vezes o pessoal recorrer, né, o serviço de atendimento ao consumidor. Marquinhos, o José está te procurando, Ana, o Francisco está te procurando, Daniela e Júlia, o Ricardo está te procurando aqui, vem para cá, porque não tinha comunicação, tá tudo. E você percebe como a gente acaba, né, trocando alguns valores no dia a dia, e a gente começa a ficar incomodado. E a gente esquece da verdadeira razão da nossa alegria, do que está muito além da energia elétrica, que está muito além do sinal de 4G, mas como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem dado o alimento, Deus tem dado a segurança, né? A gente vê as notícias, gente morrendo de fome por aí, o Senhor tem dado o alimento, o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Por isso, irmãos, que de tempo em tempo eu sou a favor de que a gente tem que dar uma parada, né, uma parada de arrumação para analisar as nossas vidas, ver tudo aquilo que está enganando a gente, que está nos ludibriando, e falarmos: olha, Senhor, espera aí, eu quero voltar para cá e dizer muito obrigado, Senhor. O que vale mesmo a pena é a minha intimidade com o Senhor. E essa intimidade não precisa de energia elétrica, não precisa de Wi-Fi, né? Não precisa de nada disso. É o meu coração tendo sede de Deus. Porque no fundo a gente descobre que a única coisa que completa
A única razão que vai completar as nossas vidas e que não pode sofrer interferência alguma do mundo é a presença de Deus. Isso é o mais importante. Isso ninguém vai te roubar. Isso ninguém vai conseguir tirar de você, a presença de Deus na sua vida. Então, meu irmão, é óbvio que nós dependemos disso daí hoje, nós temos uma vida confortável, mas irmãos e irmãs, o principal das nossas vidas é a presença de Deus em nós. É falarmos com Ele, é confiarmos nele, é descansarmos a nossa vida nas mãos dele, porque Ele tem cuidado de nós. E eu quero convidar você a fazer uma oração de agradecimento. Se você ainda hoje não agradeceu a Deus por esse dia, se você ainda não agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe que está à sua esquerda e direita, pelos seus irmãos, pelo pão que você comeu hoje de manhã, fresquinho, ou o pão de ontem adormecido, não importa. Mas se você ainda não agradeceu a Deus, eu te convido a, nesta oração, você agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus por todo o favor que Ele tem feito sobre você. Vamos deixar um pouco o nosso egoísmo de lado e falar: Senhor, obrigado. Obrigado, como aquela criança que recebe aquele presente que ela ficou esperando o ano inteiro e abre aquele sorrisão e fala: papai, obrigado. Que você possa nessa manhã, e você aí de casa, falar: papai, obrigado pela minha vida, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque o Senhor cada dia cuida de mim de uma maneira especial. Você pode ficar de pé e vamos fazer essa oração? E não é pedir, é agradecer. Agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, aqueles que o Senhor tem nos concedido o privilégio de conhecermos e caminharmos juntos. Agradeço, Senhor, pela minha casa, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha família. Agradeço pelo Teu cuidado sobre a minha vida, que o Senhor sempre tem estado presente, Senhor, mesmo talvez naqueles momentos onde o desespero lhe ameaça, a preocupação ameaça bater a porta, imediatamente a Tua presença vem, nos consola, nos fortifica. Senhor, agradeço pela minha saúde, agradeço a Deus pela proteção que o Senhor tem dado, agradeço a Deus pela oportunidade que tenho de estar na Tua casa, agradeço pelo Teu Espírito Santo que ministra em nossas vidas através dos louvores, através da palavra. O Senhor sempre está falando conosco. Agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de sempre poder falar com o Senhor, de ouvir a sua voz, de ser guiado, de ser dirigido. Pai, isso não tem preço, não existe ouro, não existe prata, ou não existe nada que possa substituir ou comprar aquilo que o Senhor nos deu de graça, que é a oportunidade de falar com o Senhor, é a oportunidade de ouvir a sua voz, é a oportunidade de ouvir, de ser ensinado, é a oportunidade de viver uma vida íntima, de vida com o Senhor. Pai, que nós possamos a cada dia das nossas vidas e no nosso caminhar darmos valor àquilo que realmente importa, e termos no nosso coração um coração grato, porque, Senhor, a palavra nos fala que antes que as palavras saiam de nossos lábios, antes que o pensamento venha à nossa mente, o Senhor já sabe de todas as coisas. E o Senhor sempre tem sido aquele que cuida de cada um de nós de maneira antecipada. E por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós louvamos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, pode se assentar. Graças a Deus. Se tem alguém aqui nesse dia nos visitando, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nessa casa aqui, as portas sempre estão abertas para te receber. Antes, os irmãos podem se preparar, os obreiros aqui, para recolher a oferta, mas antes dos recolhimentos dos dízimos e das ofertas, um aviso importante. O pastor Rogério semana passada já reforçou que no segundo domingo de dezembro nós teremos o nosso batismo. Então temos alguns irmãos e irmãs já interessados, mas você que está aqui conosco e quer passar pelo batismo, quer fazer essa confissão pública da sua fé, nos procure. Nós vamos começar a
a ministrar algumas aulas de preparação online a partir dos próximos dias. Então você aí que esteja no seu coração com desejo, nos procure, vai ser bênção, acredite nisso, você vai ter mais um motivo para agradecer ao Senhor, amém? Nós vamos louvar também ao Senhor agora, pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que tem sido contribuidor na casa do Senhor, que o Senhor possa abençoar e te possa conceder muito além daquilo que o Senhor, que o seu coração tem pedido, tem clamado diante dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse momento. Agradeço a Deus em especial pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja, aqueles que nos acompanham pela internet, que têm sido instrumento do Senhor para manter essas portas abertas, as nossas questões juntos ao governo, à prefeitura em dia. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sustentado. Eu te peço que o Senhor continue nos dando da sua graça. Pai, sabemos que a prosperidade nunca será o principal de nossas vidas, porque o principal das nossas vidas é a salvação que vem do Senhor sobre nós. Mas nós cremos num Deus que cuida sim, de um Deus que abre portas, que dá capacidade, que inspira o coração, que abençoa as nossas mãos nos nossos trabalhos, e que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, abrindo portas, Senhor, para aqueles que necessitam. Senhor, cuida de nós, é que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É uma certeza que ronda o nosso coração. Deus está nesse lugar. A palavra do Senhor é clara quando diz: aonde estiver 2 ou 3, fazendo menção do nome que é sobre todos os nomes, ali eu estarei no meio de vós. E essa manhã aqui, nós temos que agradecer, temos que louvar, temos que engrandecê-lo, porque Ele se faz presente nesse lugar. Ele deixou toda a sua glória, veio aqui e subiu aos céus. Mas lembre-se de uma coisa, Ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui. Você que já ofertou, faça barulho de festa. Quando você fizer barulho de festa, levante, vamos adorar Ele mais um pouquinho. Eu te convido, vem, porque essa é a hora de adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. E Ele diz: chegará, aliás, o momento é esse, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esta é a hora da oração.
aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem correndo, vem! Oh! Aquele assim como estás para adorar, vem, assim como estás, eu te louvar. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Cante mais forte, diga. Joelhos, e todo joelho se dobrará. Vamos mais uma vez, tá? Todos. Dobrará, mas aquele que a te escolher, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Então vem. Vem adorar o nome do Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus das batalhas, o Deus que vence todas as nossas guerras. Aleluias. Quem está comigo? Grandes coisas tem o Senhor para esse lugar, para essa casa, para essa família, para nós. Diga isso! Luz deste mundo, esperança, paz.
atuando. Oh, aleluia, Jesus. Nessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Diga. Jesus, aplauda forte Jesus. Nós vamos ouvir a palavra agora nesse instante, e grandes coisas vai falar o Senhor aos nossos corações. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Amém. Feche os teus olhos por um momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade e a sua misericórdia duram para todos sempre. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu oportunidade de estar aqui e queremos ser gratos, Senhor. Queremos ser gratos mais uma vez. Deus, fala conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e nós queremos receber essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quem está com sua Bíblia aí, abra. Antes de abrir a sua Bíblia, você pode pegar sua Bíblia na sua mão? Quem pode pegar a Bíblia na sua mão? Pode ser o tablet também, o celular, o que você usa de Bíblia hoje, né? Para ler ainda eu gosto do papel. Para estudar, escrever, eu uso o tablet, mas para ler ainda gosto do papel. Será que você pode pegar a sua Bíblia e fazer uma confissão de fé? Será que você pode dizer, esta... Não, mais forte, com mais autoridade. Esta é a minha Bíblia. E eu creio que é a palavra de Deus. E eu sou o que ela diz que eu sou. Você crê nisso de verdade? Então, abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. Hoje, pastor Josuel, hoje eu estou cobrindo o João Pedro. Pastor João Pedro não poderia estar aqui hoje. Então o pastor Rogério me pediu para ministrar hoje. Eu acabei cobrindo o baixista também. Se precisar lá no estacionamento também, daqui a pouco eu estou indo para lá. Amém? Meus queridos,
Eu ia estar ministrando mais para o final do mês, mas aprove Deus que eu estivesse ministrando no dia de hoje, e Deus me deu algumas mensagens no mesmo tema, e as mensagens eu intitulei de No Poder. Dá um pouquinho de retorno para mim, por favor, Arthur. Essas mensagens eu intitulei de No Poder. E no poder porque não foram só uma mensagem, foram algumas mensagens. E essa que eu escolhi para ministrar hoje, ela tem pelo título de No Poder da Palavra. Amém? No Poder da Palavra. O texto de João no capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Não temos nenhuma aqui. Bota aqui por favor, João 1. Eu gosto muito da correção da Bíblia Corrigida e Fiel. Mas se tiver NVI funciona também. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos os que crescem por ele, não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amém? Eu acho que essa mensagem se faz muito necessária nos dias de hoje, principalmente porque eu acho que algumas pessoas pararam de entender qual é o poder da palavra de Deus. Eu vi tanta coisa na internet esses últimos tempos, principalmente por causa da guerra de Israel, e pessoas que, por causa da guerra e toda a barbaridade que existe a guerra, pessoas falando mal da nação de Israel, pessoas dizendo que aquela terra não é sagrada, que aquele povo não é santo, e que Deus não tem mais nada com o povo de Israel, porque o véu da aliança se rasgou, e aí eles começam a misturar um monte de coisa, e mistura um monte de palavras desconexas para tentar justificar uma coisa que não é. A verdade, como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A terra de Israel, ela continua sendo uma terra santa. Amém? Amém ou não amém? É como se a gente pensasse na mãe de Jesus, Maria. A Bíblia diz que Maria, quando ela recebe a visita do anjo, o anjo diz: bendita sois vós entre as mulheres. Ela continua sendo bendita, amém? E por que ela é bendita? Bendita porque ela foi escolhida para gerar o Salvador. Então, entre as mulheres, ela é uma mulher agraciada, porque Deus a escolheu para isso. Assim como a nação de Israel. O próprio Deus escolheu aquela terra, aquela nação, para se manifestar em carne. Só que a gente olha a mídia e a gente vê toda uma politização, e quem estuda um pouquinho de escatologia já vai logo para a escatologia e já vê que tudo que está acontecendo é algo que a Bíblia diz que iria acontecer, no sentido de que todas as nações do mundo se voltariam contra Israel, e é um fato. Pode ser que não seja esse o exato momento, né? Porque já aconteceu isso algumas vezes na história, há algumas décadas atrás, uma situação parecida, os países palestinos todos se juntaram contra Israel,
Mas a grande verdade é que toda vez que a gente olha isso, a gente tem que prestar atenção, porque a figueira floresceu, Israel floresceu. Israel já é um lugar que não precisa mais tanto da proteção de outros, ela consegue se proteger sozinha, e isso é bíblico, é cumprimento da palavra de Deus. E quando você vê todas as nações se voltando contra Israel, dobra seu joelho no chão e começa a pedir perdão pelos seus pecados, para garantir logo uma ida direta para o céu sem intermediários. Amém ou não amém? Amém. Agora, já disse o poeta, ou algum filósofo por aí, que a internet ela deu voz ao tolo. E essa é uma grande verdade, porque aparentemente nós vivemos na época da informação. Só que informação é diferente de conhecimento, porque você pode estar aderindo a algo que não é real. Então quem é professora que sabe, o que importa de fato são as informações relevantes e corretas, e não apenas o que colocam lá. E é muito difícil hoje para um professor, e até mesmo para alguns pastores, irmã Ivone, explicar a palavra de Deus, porque tem muita gente tão contaminada com coisas que absorvem, pastor Marcos, da internet, que o pastor, por diversas vezes, quando ele vai ministrar, ele precisa de desconstruir muita coisa errada que está na cabeça das pessoas. E por que isso? Porque as pessoas começam a entender o excesso de informação como verdade. Agora entenda isso, excesso de informação não significa qualidade e conhecimento. Conhecimento tem a ver com você buscar aquilo que é um princípio. E o que é princípio? Princípio significa primeiras verdades, ou verdades fundamentais. É por isso que se você quer se espelhar em algo real para a sua vida, que seja a palavra de Deus. Se você quiser, de verdade, de fato, ter um mapa, uma bússola de vivência, que vai te levar para a salvação, escolha a palavra de Deus. Amém? E esse texto é um texto que ele fala muito sobre isso. Mas talvez, eu não faço esse tipo de coisa, mas eu vou entregar já todo o meu ápice da ministração. Não tem como você ser testemunho ou testemunha de Deus na terra, se você não souber a palavra de Deus. Talvez essa seja, Henrique, que é um estudioso da palavra de Deus, talvez essa seja a palavra de mais avivamento que eu vou trazer aqui até hoje. E olha que a outra palavra que eu escrevi é sobre o poder do Espírito Santo. Mas avivamento não significa simplesmente o manto, o nébias, os súbrias, os tremeliques. Mas avivamento significa um conhecimento que vai te mudar, ou que vai mudar a sua mente, ou que vai mudar de fato a sua alma. Então não tem como nós sermos testemunhas se nós não conhecemos a palavra de Deus. E testemunho significa, é uma declaração, testemunho, é uma afirmação fundamentada, ou ela é uma comprovação, ou é uma prova da verdade. Eu acho que isso é a melhor de todas as definições. Testemunho significa produzir prova da verdade. Por isso que você vai ver aí os testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová nós consideramos uma seita. E o que é uma seita? Tudo aquilo que tem um livro que não é a Bíblia e que tem alguém ou algum mentor que não seja Cristo. Amém? Só que é interessante que dentro da filosofia dos testemunhos de Jeová, eles precisam
está levando a palavra de Deus para as casas. Vocês sabiam disso? E eles só são contados como testemunhas de Jeová se eles forem bater na porta das pessoas e pregarem a palavra de Deus, porque se eles não fizerem isso, eles deixam de ser contados. Existe na filosofia do testemunho de Jeová a crença de que os 144 mil que a Bíblia diz são eles. São aqueles que são testemunha de Jeová e que levam a palavra de Deus às casas. Por isso quem é do testemunho de Jeová tem um número global, e se você entrar e pesquisar na internet, vocês vão ver o número global de tantas pessoas que são testemunha de Jeová, e aquelas que não estão pregando a palavra de Deus, elas deixam de ser contadas. Então, um mês que você deixa de pregar a palavra de Deus, na seita testemunho de Jeová, você deixa de ser contado. Imagina se a gente pensasse dessa maneira. Então eles levam muito a sério bater na porta das pessoas de manhã e pregar a palavra, porque eles entendem que se eles não fizerem isso, eles não serão salvos. Claro que a gente vê dentro dessa filosofia uma ilusão, até porque o 144 bíblico está se referindo aos judeus, no último momento, que toda nação se volta contra Israel, e aí a palavra diz que ele virá num cavalo branco, e serão incontável o número de salvos com ele, e aí ele vai julgar todas as nações, e aqueles que são os remanescentes, ou seja, o povo de Israel, que não entenderam que era o Messias, seus olhos serão abertos, e eles verão quem é o Messias, e aí Deus vem e resgata os últimos que ficaram. Então, tem todo um contexto. Agora, a gente só é iludido se a gente não conhece a palavra de Deus. Então, olha isso aqui. Você precisa produzir prova da verdade. Você já ouviu isso aqui, Gabi? Gabi está aqui, hein? Glória a Deus. Já ouviu isso aqui, Gabi? Filme tem muito isso. Tudo que você disser pode e será usado contra você num tribunal. Você já ouviu isso aqui? Isso significa que a tua palavra, ela tem o poder de te responsabilizar por algumas coisas. A tua palavra, aquilo que você diz, pode trazer tanto benefício para você, quanto também pode ser contra você. A sua palavra, ela pode gerar problemas, ela pode produzir para você até mesmo a sua falta de liberdade. Quando a gente vê sobre corrupção por aí, a gente vê muito falar sobre delação premiada, Genilson. E delação premiada não é só o cara chegar lá, Josué, e falar, não, ele roubou. Não, você tem que produzir prova da verdade. Então, numa delação premiada, a delação só vai servir se o cara produzir uma prova de que aquilo que ele está falando é verdade. Como na maioria das delações premiadas, o cidadão estava envolvido, então ele consegue trazer provas sobre aquilo que ele está falando. E isso é interessante, porque até o fato dele contar a verdade sobre algo que ele fez, ainda que seja ruim, isso pode lhe ser imputado como justiça na frente de um juiz. Logo, a sua palavra, ela pode te levantar, como pode produzir a sua queda. É por isso que Provérbios 18, 21 vai dizer: a língua tem poder para trazer morte e para trazer vida. Então, aquilo que você diz pode produzir vida, como também pode produzir morte. Nós passamos por um episódio assim, recentemente, de algo que nós fizemos, que nós se esforçamos para fazer, foi algo lindo, foi algo incrível, todo mundo estava feliz até o último minuto do segundo tempo, quando alguém veio com uma palavra contra e destruiu completamente tudo aquilo que a gente tinha construído, trouxe uma tristeza no nosso coração, Gabriel sabe o que eu estou dizendo, e a gente não entendeu, porque uma palavra dita com um coração amargo, ela pode gerar morte. Sabe aquele dia que você se produz e sai de casa todo bonitão? Nossa, hoje eu estou bonito, mano. Nossa, eu lembro, eu fui num evento da Renascer,
E tem um DJ lá que eu não vi há muito tempo. E eu estava na sala com os outros músicos, né? Aí ele entrou, é um DJ desses famosos aí, não vou falar o nome não. Aí ele entrou e falou: e aí, Andy, beleza? Você engordou, hein, mano? Aí os caras começaram a rir, porque ele não tinha muita intimidade com os caras. Eu falei: ô mano, como é que você tá? Eu não tinha visto Miliana. Por coisa que ele falou pra mim foi: você engordou, né? Ele estava certo, mas até então, não é que ele estava errado também, né? Mas até então, eu fiquei pensando assim, né? Porque os caras falaram: caramba, hein? O cara gosta de você mesmo. O cara olhou pra você e falou que você engordou. E às vezes você está sentindo bonito, você está sentindo bonita, vem alguém e joga uma palavra negativa contra você. Aí, poxa, você estava legal e... né? Eu senti bem, achei que eu estava bonitão, que eu estava arrasando. Aí fala: não, mas essa camisa aí, pô, essa camisa é zoada. Sabe aquilo que, pô, você está sentindo bem, aí vem um espírito do Satanás, uma palavra de morte, e fala: mas poxa vida, esse penteado não vai bem com o seu olho, não combina com o seu rosto. Isso é uma palavra de morte. Você está felizão, né? Você compra um carro, e sempre tem o Zeca Pimenteira, né? Você compra aquele carro, nossa, você está felizão. Nossa, mas esse aí bebe. Eu lembro que eu lembro até hoje que eu comprei um Jeep Renegade, né? Aí eu felizão, comprei um Jeep Renegade, estava feliz. Aí veio um cara e falou: nossa, cara, você comprou um Uno bombado, né? Eu comprei um Uno bombado. Aí o outro, quando eu comprei a Creta, a mesma coisa. Daí o cara olhou assim e falou: nossa, você comprou um HB20 grande, né? Aí você fica pensando assim: como as pessoas têm o dom de diminuir aquilo que você tem? Só pessoas, pega aí que Deus já está falando, só pessoas sinceras e que querem o seu bem vão ficar felizes com aquilo que Deus te dá. Isso é um sinalizador de quem anda com você. Se você adquire alguma coisa e a pessoa olha e coloca qualquer defeito, pode ter certeza que essa pessoa não quer o seu bem. Pessoas que produzem palavras de morte, eu quero longe da minha vida. Por isso que eu gosto do pastor Josué. Quando eu estou triste, ele já chega: não, vamos para cima, vai dar tudo certo, tal. Porque às vezes eu sou meio, né, para baixo. Aí ele vem e vai dar tudo certo, é isso. Pessoas que dão palavra de vida, que te motiva, que te leva para cima, que te levanta. Ou não é por isso que vocês estão aqui nessa manhã? Ou vocês vieram aqui para ouvir alguém falar para vocês que vai dar tudo certo, que você pode morrer amanhã em qualquer esquina? Não, você vem aqui porque você sabe que tem palavra de vida aqui, você sabe que Deus está aqui, você sabe que Deus, Ele é o melhor para você, e que você vai ouvir coisas boas e coisas que vão mudar a sua vida. Não é por isso que você está aqui? Palavras de vida. E a retórica também é verdadeira, porque às vezes você está chateado, você está triste, você está deprimido, você está para baixo, e vem alguém e fala: não, vai dar tudo certo, Deus está contigo, não, as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo. Não, olha só, isso aí é só uma fase. Isso é só uma fase. Aí tem alguém que compartilha algo que passou com você: não, eu passei por isso também. Olha só, para mim foi difícil, mas deu tudo certo. E se deu certo para mim, vai dar certo para você. E aí isso gera vida, isso gera confiança. E aí você já começa a ter uma visão diferente sobre aquilo que estava te incomodando. Palavras de vida, palavras de morte. Ao invés de criticar, elogie. Ouvir elogios é tão bom. Gratidão, acho que a coisa que mais dói, eu costumo dizer isso, a coisa que mais dói no coração do ser humano é a ingratidão. É a pessoa que faz, a pessoa que sabe, que se doa, aí vem a pessoa e não consegue dar uma palavra de gratidão. É sempre uma palavra negativa. As nossas palavras devem representar o caráter de Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 4,6: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Provérbios 25:11 ainda diz:
como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Isaías 54 diz: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra ao que está cansado. Olha que coisa mais linda. Quando você abre a sua boca para elogiar alguém, você produz vida. E uma coisa que talvez você não tenha percebido, mas a oração, ela vem através de palavras. Deixa eu falar de novo. Quando você ora, você está falando com Deus. E ninguém chega para falar com Deus e vai falar qualquer coisa com Deus. Você mede as suas palavras, você escolhe as suas palavras, você enche a sua boca para adorar, para glorificar, para engrandecer o nome dEle, porque você sabe com quem você está falando. É a mesma coisa quando você vai lidar com seu irmão, porque com Deus, que é o seu Pai, você fala todo bonito, todo elogioso, mas com seu irmão, a gente às vezes não faz isso. Abra a sua boca e produza vida. Abra a sua boca para profetizar na vida do seu irmão e dizer: ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, já deu tudo certo. Isso daí é só uma fase, isso vai passar. A gente não consegue ver nenhum palmo na nossa frente. Essa é a única certeza que a gente tem. A gente não consegue saber o que vai ser semana que vem, o que vai ser mês que vem. Mas uma coisa eu posso te dizer: Deus está com você. Aleluia. A palavra de Deus, ela é verdadeira. É por isso que nós devemos seguir a palavra de Deus. Esse versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo, ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que nós entendemos aqui é que no princípio ele já estava com Deus, e nós entendemos essa palavra de verbo, e a tradução que nós encontramos no grego é o logos, e o logos significa exatamente isso: palavra. E eu acho muito bonita essa tradução, que essa tradução também traz uma outra palavra para a gente, que é o verbo, e o verbo é a origem de toda palavra. Então eu tenho o logos, que é a palavra. O logos também, ele pode ser traduzido como conhecimento ou como estudo. É por isso que a gente tem a palavra logia, que vem da palavra logos. Psicologia é o estudo do psique, outra palavra grega. Você tem biologia, é o estudo do bios, do corpo. Você tem teologia, é o estudo de Deus. Então o logos, ele é esta palavra. Mas o interessante aqui é que diz, em João diz: eu e o Pai somos um. E esse evangelho, ele começa com um hino, um ode, que identifica Jesus como sendo o Logos de Deus. E quando a gente lê esse texto inteiro, a gente entende que este verbo que ele está dizendo é Jesus Cristo. Amém ou não amém? É Jesus Cristo. E aí a gente vai para a filosofia, e dentro da filosofia, Platão, ele utiliza essa palavra logos como uma força originadora, ou logos é uma força que gera, ou uma força que começa algo. Então, é por essa razão que nós entendemos que Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. Em Apocalipse 3,14, ele é referido como o princípio da criação de Deus. Ou seja, Cristo, ele é o agente primário e iniciador de toda a criação. Ou seja, Jesus, ele estava no começo, ele está no meio e ele está
no fim. É como se nós olhássemos e vêssemos Deus Pai Todo-Poderoso, junto com a ação do Espírito Santo, e eles, é como se fosse uma ordem do Pai ao Filho, porque a palavra nos diz também que o mundo foi criado através de... Escola dominical, vamos lá. O mundo foi criado através de palavras. Deus diz, haja, e acontecia. Mas quando nós vemos Jesus sendo o verbo, a palavra, aquele que cria, aquele que gera, é como se nós ouvíssemos Deus dizendo, haja luz, e de Jesus vinha e criava a luz, e ele dizendo, haja terra, haja o mar, haja separação entre as águas, e Jesus, que é a força criadora, realizasse. É por isso que o texto vai dizer que tudo foi por meio dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você não der um glória a Deus agora, eu paro de pregar, porque eu acho que só eu estou empolgado aqui. É tudo por ele. Veio tudo dele. Tudo saiu dele. E aí tem quem diga que a Bíblia se resume ao Novo Testamento. Na faculdade eu nunca entendi a Bíblia como o Antigo Testamento e Novo Testamento. Para mim é o Testamento 1 e o Testamento 2. Porque a Bíblia inteira é sobre Jesus Cristo. Falou sobre Jesus Cristo, profetizou Jesus Cristo. E no Novo Testamento ele se manifestou. Tudo começa nele. É ele que gera, é ele que cria, é ele que dá vida. Esse é o segredo para a tua vida. É ter Jesus Cristo, porque tudo vem dele. E se você não tem ele na sua vida, o que pode acontecer? A palavra, ela é espírito. É o único livro que tem espírito. Diga, é o único livro que tem espírito. É a Bíblia. Sabe essa frase que a palavra de Deus se renova a cada manhã? Ela é muito real. Ela é muito real. Você vai ouvir diversas pessoas pregando sobre o mesmo assunto. E ainda assim toda vez será diferente. Pastor Eduardo Reis sempre dizia para mim, falava, Anderson, a melhor ministração tua, ela começa quando você prega o mesmo tema pelo menos 10 vezes. Ele fala, quando você pregar 10 vezes o mesmo sermão que você escreveu, você está começando a entender esse sermão. E é verdade, porque eu já preguei muitas ministrações que eu tenho aqui em outras igrejas diferentes, e sempre é diferente. O texto de João 6, versículo 63 diz assim, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, mas as palavras que eu lhe disse, são Espírito e vida. Em Hebreus também faz a mesma afirmação, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela tem vida, eficaz e penetrante, como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você precisa entender isso aqui. Não é porque está escrito que é verdade. Isso aqui não é porque está escrito que é verdade. É porque primeiro foi verdade, por isso foi escrito. Não, deixa eu falar de novo, algumas pessoas entenderam. Isso daqui não é porque está escrito que é verdade, é porque primeiro foi verdade, por isso foi escrito. Então, meu irmão, se você não acreditar nisso daqui, não tem o que fazer. Se você não acredita nisso, não tem o que fazer. É por isso que o começo aqui vai dizer, no princípio
Como eu disse atrás, a palavra que ele usa aqui é bereshit. No princípio, são as primeiras coisas, são as primeiras verdades, é o que tem de essencial. E sabe qual é o nosso grande problema? É que a humanidade, a cada passo que dá, ela deixa os princípios para trás. Você sabe que nós somos frutos da tradição, amém ou não amém? Nós somos frutos da tradição, e a tradição, ela não pode morrer, porque alguém pregou a Bíblia para o meu pai, e meu pai aceitou Jesus, assim como meu pai pregou a Bíblia para mim, e assim como eu levo a Bíblia para o meu filho hoje, que vai passar para os filhos dele. Então essa tradição, ela não pode ser quebrada. Então existem princípios, e esses primeiros princípios, esses princípios fundamentais, eles não podem ser quebrados de maneira alguma. Porque nós vivemos de princípio, nós vivemos de tradição. Só que a filosofia de hoje é o que nós chamamos de um tipo de rebeldia, em todo sentido da palavra, que aquilo que está estabelecido como certo, já não é mais certo, sabe? A tradição. E eu vi uma professora, né, um imortal, a gente chama de imortal, da Academia de Letras Francesas, e ela, assim, indignada, né, com a língua, porque a língua materna, ou a língua que nós recebemos, ela estão querendo desconstruir a língua, é um tal de elo, ilo, ilix, e isso é revoltante, porque você está tirando a tradição oral, ou seja, você está destruindo a língua. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Que o inimigo, até na palavra ele quer mexer. Você está entendendo que ele quer destruir a palavra? Ele quer acabar com o fundamento. Até aquilo que seria para nós como civilização algo intocável, o diabo quer colocar a mão. Mas enquanto você tiver a Bíblia, meu irmão, enquanto você tiver a palavra de Deus, eles não prevalecerão. Não vai prevalecer. E é por isso que tem que ter uma academia de letras, tá? É por isso que, olha, aqueles imortais, aquela pompa toda, mas a grande verdade é essa. Porque senão a língua morre, senão a cultura morre. E o país, ele é reconhecido pela sua cultura. Nós somos reconhecidos pela nossa cultura e por aquilo que a tradição nos trouxe até aqui. Imagina se tudo que você entende como verdade for destruído. É óbvio que com a evolução humana, muita coisa nós ressignificamos. Muitas coisas nós aprendemos novas. E aí é que está a grande coisa. Aquilo que é bom, é óbvio que nós devemos replicar. Mas aquilo que não é, temos que jogar fora. E não podemos aceitar. Se alguém falar na minha frente, que eu não tenho coragem, mas se alguém falar na minha frente um tipo de pronome desse, eu vou chamar de burro, porque a língua portuguesa ainda nos diz que o verbo não mudou, a conjugação do verbo não mudou, e ainda se mudar eu vou continuar com ele e ela. Amém ou não amém? Amém. A palavra de Deus tem o poder da verdade, amém? A palavra de Deus é verdade e é vida, amém? O texto de Mateus 3,11 diz assim: em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois vem de mim alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desatar as suas sandálias. E ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu gosto muito de João Batista, porque João Batista era um cara diferente. João Batista era um cara muito ousado. Ele é tão ousado que ele disse isso daqui. Quem disse isso aqui em Mateus foi João Batista.
João Batista diz assim, ó, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, Josué, vem alguém mais poderoso do que eu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é poderoso, amém? Olha que coisa ousada de João Batista. João Batista está falando assim, ó, eu sou poderoso, eu tenho poder, mas vem alguém aí mais poderoso do que eu. Moisés fez a mesma coisa, Moisés também falou. Moisés falou, não, eu sou poderoso, mas o que virá, esse sim, esse vai mudar a história. E João Batista está falando, eu sou poderoso. É uma afirmação tão ousada que eu fui buscar na Bíblia. Por que João Batista está falando que é poderoso? E mais do que falar que é poderoso, a pergunta é, que poder é esse que João Batista está dizendo? E como a Bíblia explica tudo, olha que interessante. No livro de Lucas 24, 19, quando os 2 discípulos eles estão caminhando no caminho de Emaús, eles dizem assim, não sabe o que aconteceu, os últimos acontecimentos? E aí, o homem que caminhava com eles falou, quais? E eles explicaram, ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno. E ele era varão, profeta poderoso em obras e em palavras. Amém? Repita comigo, Jesus, ele era poderoso em obras e em palavras. Então nós já sabemos aqui que Jesus é poderoso em obras e em palavras, amém? E aí João 10, 41, nos dá mais uma afirmação aqui, que diz assim, então, muitos vinham até Jesus, o exaltando, e dizendo, todavia, João não realizou nenhuma obra, amém? Diga, João não realizou nenhuma obra. Isso quem está falando é o povo, tá? Olha o que o povo dizia de João. João não realizou nenhuma obra, mas tudo que ele dizia era verdade. Não sei se você está entendendo. As pessoas iam ver Jesus, e quando viam Jesus e se espantavam com Jesus, eles testificavam sobre João. Eles falavam, nossa, quem é esse? Um nazareno? Olha só, e não é verdade? Tudo que João falou era verdade. Então João ele não foi usado por Deus para realizar obra nenhuma. Não tem milagres de João descrito na palavra de Deus. Tem nada de João, ele não fez milagre, não realizou nada. Como Eliseu, como Elias, como Davi, como os outros profetas. Mas João era usado por Deus para falar, para anunciar o Evangelho, para proclamar a palavra. Ele recebeu de Deus poder para falar. João ensinou todos os princípios básicos do Evangelho. A respeito de justiça, João fala de justiça, ele fala de misericórdia, de honestidade, de moralidade, de jejum, de oração, de arrependimento, de confissão de pecados, de batismo por imersão, de ressurreição e do juízo final. Poderoso em palavras. Quando João pregava a sua palavra, aquilo que ele dizia tinha poder e tinha autoridade. E quando interrogado sobre quem era, isso é mais bonito. João 1,19 diz, ei, quem é você? Você é o Messias, ou você é um dos profetas, ou é Elias que voltou? E aí João vai dizer uma coisa que é incrível, ele vai dizer, não, eu não sou o Messias, eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu sou a voz que clama no deserto. O que João está dizendo é, eu sou a própria palavra de Deus que está se cumprindo neste momento, porque a minha missão é preparar o caminho daquele que virá. Aleluia!
Eu sou a voz que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como diz o profeta Isaías. O profeta Isaías repete essas mesmas palavras de João. Eu vou correr aqui, mas se você tiver a curiosidade, depois você vai lá e lê Isaías 40, no versículo 3. João afirma: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso que João está falando. E Deus deu o poder para João, para falar. E mais do que falar, é testificar sobre a verdade. É falar sobre a verdade. Ah, meu irmão, não tem nada mais poderoso do que alguém que fala e aquilo que ele diz se cumpre, sabe? O que sai da boca dele são palavras de verdade, de justiça. E a pergunta é: será que nós também conseguimos nos identificar na Bíblia? Será que eu olho para a palavra de Deus e eu consigo me identificar na Bíblia? Será que de fato eu tenho sido usado por Deus para ser boca de Deus na terra? Eu olho para as redes sociais, e as redes sociais, ela tem tanta relevância hoje em dia. Eu vejo tantas pessoas com milhares de seguidores, e a grande pergunta é: o que você tem feito com as pessoas que Deus tem colocado debaixo da sua responsabilidade? Porque se você tem poder para influenciar as pessoas através das suas redes sociais, a pergunta que fica é: que tipo de influência você é através das suas redes sociais? Que tipo de influência nós temos quando nós postamos algumas coisas, sabe? O que nós queremos dizer com aquilo que nós postamos? O que nós temos postado, na verdade? E a gente não entende isso. Na verdade, Deus deu uma ferramenta tão maravilhosa para nós. Se você quiser pregar o Evangelho todo dia, você vai pregar e alguém vai ver. É só você todo dia abrir sua rede social, no seu Facebook, seu Instagram, uma palavra de Deus, uma palavra de vida para alguém. Quantas e quantas vezes, pastor José, eu estou no carro, Deus me dá uma palavra, eu falo a palavra lá, sabe, despretensiosamente, não, porque Deus falou em alguma coisa que eu lembro, e aí alguém vem e deixa um testemunho: nossa, Deus usou você para falar comigo, eu precisava ouvir exatamente isso que você disse. E às vezes a gente perde a noção de que ser um agente de Deus na terra é muito mais fácil hoje do que antigamente. Você pode fazer isso hoje sem sair da tua casa. Só que a mesma facilidade também cria uma barreira enorme. Porque dificilmente, e aí a gente tem que deixar essa provocação. Qual é o seu último feed, né? O que está escrito lá? Qual foi a última vez que você colocou uma palavra poderosa para a vida de alguém? E eu te desafio a fazer isso. Você sabe por quê, irmãos? Porque a gente não percebe, mas as pessoas vão ser tocadas por Deus. E no final, você vai ter galardão. E o galardão mais bonito é justamente esse. Quando você é palavra de Deus, é boca de Deus para a vida de alguém, aquela pessoa abençoada e você não sabe. Esse é o maior de todos os galardões. É justamente você não saber aquele que você abençoa. Mas eu te desafio, nessa semana, nesse final de ano, você abrir a sua rede social, postar algo de Deus lá. E aí que eu falo, não precisa postar um estudo não, até porque ninguém lê mais tanta coisa, né? Aí você liga lá, ó, Deus quer mudar a sua história. Conheça Jesus e você vai perceber a diferença. Simples, uma frase. Isso pode mudar a vida de alguém. Isso pode mudar uma família inteira. Imagina se todos nós fizéssemos isso. O quanto a palavra de Deus não seria disseminada em tão pouco tempo. A palavra de Deus, ela precisa gerar em nós
mudanças. Ela precisa mudar. O grande problema é que às vezes nós chegamos aqui na igreja e por muitas vezes a gente vem na igreja predisposto a sentir, enquanto nós deveríamos estar predispostos a ouvir a palavra de Deus. Eu trabalho viajando, então conheço a maioria das igrejas grandes, igrejas famosas, as igrejas de São Paulo aqui praticamente eu conheço todas. E por muitas das vezes eu entrei na igreja e vi um movimento e não senti nada. E aí a primeira pergunta que eu sempre me faço: meu Deus, acho que eu estou em pecado, acho que eu desviei, não é possível. Mas a grande verdade é que as pessoas vão predispostas a sentir. E aí sentem. É fácil sentir, amém ou não amém? Você está com o coração quebrantado, você passou a semana inteira, seu chefe te xingando, dinheiro já acabou na primeira semana, dia 5, dia 6 já não tem mais nada. Aí seu patrão te encheu o saco a semana inteira, você está quebrado, você está destruído. Aí você vai na igreja, aí o irmão canta: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Você vai sentir? Vai sentir ou não vai sentir? Agora, o que gera de fato mudança para a nossa vida não é o sentir, é ouvir a palavra de Deus. O que muda a nossa vida não é só levantar a nossa mão e cantar louvores de adoração. É realmente estar disposto a mudar de vida. É realmente estar disposto a ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. A palavra diz que um dos heróis da fé, um dos precursores, Jerônimo Savonarola, ele é um dos precursores da grande reforma. Assim como João Batista, ele também era alguém que pregava com evidência, alguém que pregava com autoridade, alguém que pregava com poder. Os seus sermões não eram sermões fáceis, eram sermões duros, enfáticos, sobre condenação, sobre pecado, sobre juízo de Deus. E ele falava com tanto ímpeto, com tanta autoridade, que a palavra diz que as pessoas, a história diz que as pessoas andavam atordoadas nas ruas. Elas saíam atordoadas, chorando em silêncio, as pessoas não se olhavam, tamanha era o impacto da palavra na vida deles. No livro de Atos dos Apóstolos 11:13 diz: ele o viu de pé na sua casa, Pedro viu um anjo na frente da sua casa, e o anjo diz, na verdade é Cornélio, ele diz para Cornélio: manda chamar Simão Pedro, e ele te dirá palavras pelas quais tu serás salvo. Meu irmão, você não sabe o que está acontecendo nesse texto, eu vou te explicar. É um centurião, a família dele, um homem romano, está disposto a aceitar Jesus, está ouvindo a palavra de Deus, está querendo receber algo do Senhor. A grande verdade é que aqui já é um pouco depois do avivamento, e ele está ouvindo falar do avivamento, ele ouviu falar de tudo que aconteceu lá em Atos 2. E aí Deus envia um anjo e fala: cara, vai chamar Pedro, chama Pedro. Só que a ordem é: chama Pedro, porque Pedro, ele te dirá as palavras pelas quais vocês serão salvos. E presta atenção em mim aqui. Enquanto tem muita gente orando para ver anjo, o anjo aparece e diz: vai ler a palavra. Enquanto tem muita gente buscando revelação, a revelação é: leia a palavra. Quando você entender isso, você vai ver como a vida muda, porque não é sobre sentir, é sobre conhecer. Tudo que a gente precisa é a palavra de Deus, e estar na palavra de Deus. E a maneira com que você vive essa palavra vai ser a maneira com que as bênçãos de Deus se manifestam na sua vida. É simples assim. Eu fiz um exercício uma vez de ler
uma vez por dia um capítulo de Provérbios. É muita sabedoria. Você encontra absolutamente tudo que você precisa. Tudo. Para relacionamento, para finanças, para a vida interpessoal, para a vida pessoal. Faça esse exercício que você vai entender. É impressionante como tem tudo na palavra de Deus. Eu quero concluir aqui. Por incrível que pareça, eu estou no tópico 1. Irmãos, eu tenho um problema para escrever, porque eu aprendi na faculdade, eu fiz pedagogia. Quando eu fiz pedagogia, uma professora falou para mim assim, você vai escrever um artigo, né? E eu escolhi um tema do artigo, que era psicomotricidade musical, que era sobre motor, né? A habilidade motor, psicológica, através da música de uma criança. E aí eu comecei a estudar, falei, nunca escrevi um artigo, e a professora ainda pediu para me apresentar o artigo. Então o que eu fiz? Comecei a estudar muito sobre oratória. Muito sobre oratória e muito sobre a palavra, como falar, o poder da palavra, tal, essas coisas. Com um professor até chamado Reinaldo Polito, que é maravilhoso. E ele falou para mim uma vez, que eu não esqueci até hoje, assim, no livro, né? No livro está escrito assim, se você vai falar 1 hora, prepara 2. Se você vai falar 1 hora, prepara 2. Sabe, Henrique? Você já ouviu isso? Se não ouviu, fique essa. Então, se você vai falar 1 hora, prepara 2 horas. Porque o seu argumento sempre pode te faltar ali, talvez, a experiência, mas argumento nunca vai faltar. Então, toda vez que eu escrevo muito, né? Aí na minha cabeça, não, vai dar tempo, né? 40, não dá tempo, infelizmente não dá tempo. Até porque quando você começa a falar da palavra de Deus, muita coisa que será dita não é exatamente o que você escreveu. Então, começa a vir muitas coisas, então dificilmente eu consigo terminar um sermão na íntegra. Mas a grande verdade é que eu não me preocupo nada com isso. Porque aquilo que Deus tem para dizer, Ele já disse. Eu vou falar de novo. Aquilo que Deus tinha para te dizer, Ele já disse. Mas eu vou dizer mais uma coisa que talvez você tenha esquecido. E aqui eu fecho minha Bíblia para parecer que está acabando. Tem que parecer, né? Cadê o Gabriel? Quando vem um fundo musical parece que está acabando. Existe um poder na palavra, amém? E existe uma palavra que tem todo o poder. A saber, é o nome de Jesus. Dá um glória a Deus, meu Deus do céu. Atos dos Apóstolos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem, sejam em palavras, seja em ação, façam no nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Atos dos Apóstolos 3:6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Meu irmão, nunca se esqueça disso. Você tem uma chave na sua mão.
Você tem uma arma poderosa e é o nome de Jesus. E através do nome de Jesus, esta palavra que é tão poderosa, que é o verbo, as coisas acontecem. Através do nome de Jesus, você pode expulsar demônios. Se o espírito mau se manifestar do seu lado, é através do nome de Jesus. Ontem a Tami teve uma experiência. Uma amiga dela, a esposa do Felipe, nosso baixista da banda do Tom, nós estávamos na Debrais aqui, e ela tem uma filhinha recém-nascida, nasceu prematura, e a criancinha não consegue comer. Está experimentando vários tipos de leite, o leite não se adapta, provavelmente ela tem intolerância à lactose, mas até o leite com lactose ela estava rejeitando, e ela estava há dias sem comer, e ela conversando com a Tamires falou, deixa eu fazer uma oração por ela, e aí a Tamires orou, no nome de Jesus, Deus, toca essa criança, no nome de Jesus, começa a se alimentar, no nome de Jesus. Imediatamente ela foi mamar. Ah, meu irmão, vocês não são crente não. Gabriel, não tem crente aqui não, fica de pé. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus, não é no nome do pastor, não é no nome do apóstolo, é no nome de Jesus. Você não precisa de intermediários, o véu do templo se rasgou, o Espírito Santo está na terra, nós temos acesso a Ele, nós só precisamos entender quem Ele é e o que Ele pode fazer. Você não precisa ligar para o pastor e falar, pastor, vem aqui, preciso de uma oração. Não, você pode começar a orar e determinar no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus, seja curado no nome de Jesus, aconteça, e as coisas vão acontecer, porque há poder no nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Essa palavra ainda tem poder. Quantas e quantas experiências nós tivemos através do nome de Jesus. Eu já contei aqui uma vez, eu fui atropelado, eu era criança, a Kombi me arrastou mais de 100 metros por debaixo, algo impossível de acontecer, de alguém sobreviver, mas a minha mãe me diz, eu não lembro de nada, ela me puxou de baixo, me levantou e disse, no nome de Jesus eu apresento meu filho. E se eu estou aqui é justamente por isso, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Qual foi a última vez que você levantou a sua voz, levantou a sua mão e profetizou sobre a tua casa? Qual foi a última vez que você levantou a sua mão, colocou a mão sobre os seus filhos e profetizou sobre os seus filhos? A minha esposa, às vezes ela não percebe, mas na madrugada eu coloco a mão sobre a barriga dela, que está gerando um filho, e eu começo a profetizar sobre esta filha, eu começo a profetizar sobre ela, bênção, ela vai nascer com saúde no nome de Jesus, e ela vai ser bênção para essa terra no nome de Jesus. Assim como meus filhos, eu oro para os meus filhos, eu profetizo para os meus filhos, eles vão ser bênção, eles vão ser uma geração que vai fazer diferença neste lugar. Quantas vezes esse ano você chegou, levantou as suas mãos lá no seu trabalho, ainda que seja acanhado, e você levantou a sua mão e começou a profetizar, Deus, eu profetizo que nesse lugar eu serei frutífero, Deus, eu profetizo que neste lugar, Senhor, eu vou crescer, e isso vai trazer abundância, vai trazer prosperidade para minha casa. Se você não fez isso, irmão, você ainda não entendeu o poder da palavra. Você precisa profetizar coisas maiores para a sua vida. Xalabassuri anda labassuri, canta labassuri anda labassuri. Você precisa profetizar. Você precisa profetizar um futuro. Você precisa profetizar. Você precisa profetizar esperança. Você precisa profetizar que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer. Quando você abrir a sua boca, a sua palavra tem que ser boca de Deus, para gerar vida em você, para gerar vida no seu próximo, para gerar vida nos seus familiares. Você tem que ser a diferença. Aleluia.
É no nome de Jesus que as coisas acontecem, é através da palavra de Deus que as coisas acontecem. Você precisa abrir a sua boca para orar sobre aquilo que você quer. Deus sabe de todas as coisas, é óbvio que Deus sabe, mas Ele quer ouvir a sua boca. Deus quer ouvir você falando: Deus, eis-me aqui, me usa. Deus, eis-me aqui, muda a minha história. Deus, eis-me aqui, fala comigo, porque eu não quero somente falar, mas eu quero ouvir a tua voz. Aleluia, aleluia. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza, abre a sua boca, profetiza, abre a tua boca. Se você está sentindo alguma coisa, se você está sentindo alguma enfermidade, hoje é você que vai ser a boca de Deus para repreender, no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Você pode colocar a mão na sua cabeça, pode colocar a mão na enfermidade e você vai orar. No nome de Jesus, sai. No nome de Jesus eu te repreendo, dor. No nome de Jesus eu te repreendo. No nome de Jesus eu te repreendo. Seja curado no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Receba poder no nome de Jesus. Xarabassurianda labassuri canta labassurianda labas. Xarabalabassurianda labassuri canta labassurianda labas. Aleluia. 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 Abre a tua boca, abre a tua boca. Diga palavras para Deus. Abre a tua boca, abre a tua boca. Não fique sem dizer nada. Abre a tua boca, profetiza. Olha para o irmão que está do teu lado, fala com ele. Olha para o irmão que está do teu lado, ora por ele, ora por ele. Ora por ele. Às vezes tudo que ele precisa é uma palavra de Deus. Ora por ele. Xarabassurianda labassuri canta lá. Aleluia. 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 Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós através da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é verdade. Nós vivemos debaixo desta verdade. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos instrui a importância da sua palavra. E nós vamos sair daqui diferentes no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver o sobrenatural, Senhor. Nós queremos ser verdadeiras testemunhas nessa terra, Pai. Nós queremos gerar vida, Senhor. Nós iremos profetizar vida no nome de Jesus. É 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 no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus continue abençoando e usando nosso irmão Anderson, seu ministério na sua vida. Nós ainda vamos terminar louvando o nome do Senhor. E eu queria fazer uma oração nesse momento com os irmãos. Temos alguns pedidos de oração que chegaram até nós, questão de enfermidades. Rosângela, A Rosângela, nós lembrarmos da nossa irmã Rose, da nossa, a mãe das meninas aqui, a Elita. Vamos orar pela nossa irmã. Você aí que tem vamos orar pela Franciele. Você que tem um pedido de oração, uma causa diante do Senhor, apresente. Vamos unir-nos em fé nesse momento, crendo que Deus responde às nossas orações.
Pai querido, nós te louvamos. Louvamos ao seu nome porque mais uma vez o Senhor se fez presente em nosso meio. A tua palavra foi ministrada, o teu louvor foi, Senhor, edificou os nossos corações. Pai, nós continuamos suplicando o teu favor em nossas vidas, agora de uma maneira direcionada na vida desses nossos irmãos e irmãs. Senhor, visita, Senhor, a necessidade de cada um. Pai, tu conheces, tu sabes, Pai, o clamor que tem sido levantado, que tem saído dos lábios do teu filho e da tua filha. Pai, nós te pedimos, estenda a tua mão de poder em nome de Jesus. Traz cura, muda, Senhor, sentenças. Senhor, traz libertação, traz força, renovação, traz gozo, traz alegria, traz salvação em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o nome de Jesus tem poder para vencer toda a morte, toda a enfermidade, quebrar todas as cadeias, todos os grilhões, abrir todas as portas, todos os caminhos, quebrar todos os corações endurecidos. Espírito Santo de Deus, faz a obra, Senhor, na vida do teu filho e da tua filha. Aqueles que nos assistem de casa, Senhor, que levantam um clamor a Ti também, em nome de Jesus, visita e dá vitória, Pai. Nós cremos no milagre que vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé porque nós confiamos no Senhor. Senhor, visita o teu povo, visita nossas famílias em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. E antes de sairmos para o louvor final, então, dia 9 de dezembro, nós teremos o nosso encontro aqui. Nós faremos um jantar de encerramento do ano. Então você aí nós vamos começar a divulgar nos grupos da igreja. Comece a prestar atenção ali, que nós vamos começar a convocar os irmãos para fazermos uma confraternização do final do ano. Nós teremos o batismo no dia 10 de dezembro, pela manhã aqui também. E no dia 17 nós teremos o nosso culto de Natal, e com uma diferença: no domingo 17 será o culto às 18 horas, tá bom? Que a gente possa ter o benefício das luzes, vai ter encenação, então durante o dia a gente perde um pouco disso. Então nós faremos o nosso culto de Natal dia 17 de dezembro a partir das 18 horas. Não teremos pela manhã, teremos às 18 horas. Então anote aí na sua agenda e vai ser bênção em nome de Jesus. Quarta-feira o encontro das nossas irmãs às 15 horas, quinta-feira às 20 horas o nosso culto de edificação. Esteja conosco em nome de Jesus. Vamos louvar? E daí você impetra a bênção apostólica ao término do louvor, tá bom, pastor? Amém. Deus abençoe, uma ótima semana. Vamos louvar ao Senhor. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. A morte venceste.
Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor Jesus, sobre cada um de vós, levante a luz do seu rosto e vos cerque com a sua grande e poderosa voz, a sua grande e poderosa presença, a sua grande e poderosa paz sobre a tua vida. Eu vos despeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê a paz para o seu irmão e vá em paz em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra profética, profetize ao chegar na tua casa, em nome de Jesus.